Retornando da nossa segunda aula dessa matéria fabulosa, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva, Atos do Espírito Santo, que narra a história, nossa história, a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos traz algumas peculiaridades da história. Interessante que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, né? E ele compreende um período histórico de 30 anos, da ascensão de Jesus, ano 32, 33, até o ano 62, 63, que é a data que nós cremos ser esta a data em que o livro foi escrito. Por um lado, a primeira peculiaridade do livro é que ele é um livro de missões. Ele é o maior compêndio missionário da Bíblia, o maior compêndio da Ide por todo mundo, da grande comissão de sair das quatro paredes e cumprir o chamado do Mestre. Para se entender como que se consegue a conquista de um território, a conquista de um campo missionário, nós temos que estudar o livro de Atos, temos que meditar no livro de Atos, temos que ler o livro de Atos. Você que tem um chamado missionário, você precisa ler no mínimo 5, 6, 7 vezes na sequência o livro de Atos, para estar impregnado no teu interior, para você saber qual é a missão que realmente Jesus quer que você cumpra e como cumprir com excelência, como combater o bom combate. Aliás, Paulo vai escrever as cartas dentro do decorrer das viagens missionárias, dentro do período do livro de Atos. Se, na verdade, mostra o chamado e o cumprimento do chamado da vida de Paulo, então, na verdade, as cartas ele escreveu dentro do período do contexto do livro de Atos. Então, para se entender como se consegue uma conquista de um campo missionário, nós temos que estudar o livro de Atos. Não tenha preguiça. O seminarista e aquele que tem um chamado do Senhor não pode ter preguiça de ler. Ele tem que ler, estudar, buscar, meditar na verdade da palavra de Deus. Então, o livro de Atos ele é um livro extremamente missionário e ele vai se falar sobre como alcançar os povos não alcançados. Qual é a instrução para se alcançar os povos não alcançados? Por isso ele se torna o maior livro de compêndio missionário que vai falar sobre o procedimento eclesiástico. Quais são as estruturas, fundamento eclesiástico, o fundamento de uma igreja, como deve funcionar a igreja do Senhor Jesus Cristo, qual deve ser o relacionamento dentro da igreja. Tudo isso a gente aprende no livro de Atos. Além de ser um livro de missões, ele também é um livro sobre a organização eclesiástica. Como que se organiza, qual a estrutura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estudando o livro de Atos, nós vamos chegar à conclusão que não precisa ficar inventando muita coisa. É só estudar e aplicar os princípios de organização e crescimento da igreja descrita no livro de Atos, que com certeza você vai estar agradando o coração do Pai. Como que se deve pregar a palavra, como que se deve dirigir a parte ministerial da ação social da igreja, qual a estrutura e a hierarquia, os cargos que são iniciados por causa da necessidade, como é o caso dos diáconos que, devido a um problema, tiveram a necessidade de estabelecer e instituir diáconos. Segundo lugar, um grande motivo, né, um grande diferencial do livro é que é uma história verídica da igreja primitiva, uma história confiável da igreja primitiva. Essa é uma das peculiaridades do livro de Atos, né? É o melhor livro da história da igreja, da história primitiva da igreja, tanto é que todos os livros que vão falar sobre a história da igreja vão estar respaldados ou vão estar embasados no livro de Atos, porque a história da igreja primitiva só tem uma só, Atos dos Apóstolos. Então nós vamos encontrar nele que a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, a igreja que cresce é a igreja que cuida das ovelhas.
A igreja que cresce é a igreja que tem uma visão missionária. A igreja que cresce é a igreja que pastoreia, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que ver aí justamente o nosso chamado, rever e significar algumas coisas, ressignificar algumas coisas. Nós estamos vivendo esses dias proféticos, escatológicos, bíblicos, e a igreja que vai crescer é a igreja que tem visão missionária e a igreja que pastoreia, que cuida das suas ovelhas. Mas não somente numa visão local, ela tem que ter uma visão ampla: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, tudo isso concomitantemente. O que significa concomitantemente? Ao mesmo tempo que eu viso Jerusalém, eu tenho que visar Judéia, Samaria e confins da terra ao mesmo tempo. Se os apóstolos da igreja primitiva fossem esperar todos os judeus receberem Jesus para depois saírem de Jerusalém, até hoje o evangelho não teria saído de Jerusalém. Então é tanto aqui como ali, né? Se Paulo fosse esperar para que todos os judeus recebessem o evangelho para depois ir aos gentios, até hoje o evangelho não teria chegado até nós. Então é ao mesmo tempo, concomitantemente, mesmo porque a sociedade ela é viva, a sociedade ela é atuante, ela é móvel, ou seja, evangelizar um bairro numa semana não garante ele estar evangelizado na semana seguinte, porque entraram novos moradores, saíram novos moradores, chegaram gente de viagem, saíram gente para viagem. Então a sociedade é um organismo vivo e mutante continuamente. Então nós não podemos ter a mentalidade fechada de alcançar primeiro um bairro, para depois fazer outro, para depois fazer outro. Não. A ordem do mestre é ao mesmo tempo, concomitantemente, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tanto aqui quanto lá devemos pregar e o evangelho cresce de várias maneiras. E é impressionante que Deus tira alguém daqui, leva do outro lado do oceano e traz alguém de lá para pregar aqui. E quem às vezes está do lado ali pregando a vida toda não entende aquele que vem de fora, com palavras simples, com palavras muitas vezes bem mais popular do que a daquele que está ali no bairro há tanto tempo, e aquela pessoa é alcançada com alguém que veio de fora. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus, isto é a importância do movimento de corpo, né? Quando nós estivermos estudando as 7 cartas do Apocalipse, vai ficar bem claro sobre o tempo em que nós estamos vivendo, onde nós vamos ver aí as 7 igrejas sendo trabalhadas, e as 7 igrejas tanto presente no decorrer da história da igreja a nível cronológico, como também as 7 presentes hoje dentro da própria igreja. Isso é realmente muito interessante. A terceira peculiaridade que nós encontramos no livro de Atos é que é um livro que enfatiza a vinda, a missão e a operação do Espírito Santo de Deus. Os 4 evangelhos é a vinda, a missão e a operação do ministério de Jesus. No livro de Atos é a vinda, a missão e a operação do ministério do Espírito Santo. Então o livro de Atos vai dar ênfase que é possível sim você ter um relacionamento com o Espírito Santo e ser levado a uma vida de relacionamento, a uma vida íntima, de comunhão com o Espírito Santo, nessa vida, uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Não mais o Deus conosco, mas agora o Deus em nós, agora o Deus presente dentro do nosso espírito, né? Não mais o Emanuel, Deus conosco, mas o Deus em nós que age. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas hoje Deus habita no nosso espírito, que somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, tabernáculo de Deus. Hoje o Santo dos Santos é o nosso espírito, aonde o Espírito Santo de Deus quer manifestar a sua glória e o seu poder e a sua unção sobre as nossas vidas. A quarta peculiaridade que eu encontro no livro de Atos é que é um livro de perseguições. Aliás, a Bíblia toda
ela vai falar sobre guerra, luta, combates, batalhas, né? A Bíblia inteira vai trazer essas batalhas, mas o livro de Atos mostra a perseguição da igreja. E incrível que quanto mais perseguida, mais ela cresce, quanto mais perseguida, mais ela lastra, quanto mais bate, mais ela cresce, né? Assim como as parábolas de Jesus sendo explicadas acerca da importância do fermento. E a massa é a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, é um livro que, através das perseguições, vai nos incentivar, vai nos motivar, que não podemos parar a despeito da luta, a despeito do problema, a despeito da ameaça, da afronta, da perseguição. É onde Paulo vai chegar a dizer: eu estou bem certo que nada e ninguém me separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, para que no final da sua vida, em 2 Timóteo, Paulo possa dizer àquele a quem ele considerava como um amado filho: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando um combate é bom? O combate só é bom quando eu tenho certeza da vitória. E Paulo tinha certeza que esse combate já foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, por isso que ele chama de bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, se tem um bom combate, tem também o mau combate. E por isso que nós temos que entender o bom sofrimento e o mau sofrimento. Parece contraditório dizer sobre sofrimento bom, mas na verdade Paulo define como bom sofrimento aquele que sofremos pelo nome de Cristo, pela expansão do Evangelho do Reino, aquele que sofremos em amor a Deus, em amor aos ideais da palavra. Mas o mau sofrimento é aquele que a pessoa sofre por ter feito coisas erradas, aquele que sofre por mau caratismo, aquele que sofre justamente por coisas que Deus reprova. Então, Paulo vai dizer, e com prazer, com satisfação e alegria, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Marca estas de apedrejamento, de chicotadas, de prisões, de privações. Trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. E isso Paulo vai trazer como um encorajamento. E isso vai nos ajudar a continuarmos escrevendo a história dos atos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lucas não escreve o final do livro de Atos, e isso propositadamente. Por quê? Porque o livro da história da igreja ainda não acabou. A história da igreja continua. A história da igreja tem que continuar comigo, com você, tem que continuar com pastores, líderes, denominações espalhadas pela face da terra. Cada um de nós tem a responsabilidade de continuar escrevendo a história da igreja. A quinta peculiaridade que eu vejo no livro de Atos é que é um livro caracterizado pelas intervenções divinas. Um livro caracterizado por inúmeras manifestações do Espírito Santo, mas também manifestações de anjos de Deus, né? Um livro onde nós vamos encontrar muito a presença do ministério dos anjos, a presença do ministério dos anjos, que sempre é intensificada na terra quando Deus está para fazer algo grande, algo glorioso. Foi assim que aconteceu na vida e no ministério de Moisés, quando Deus estava para entregar a Torá, a lei, a palavra a Moisés, intensificou o ministério de anjos desde o nascimento de Moisés e em toda a sua exercício da terceira fase do seu ministério, como também nos ministérios proféticos que nós encontramos aí, a aparição de anjo, arcanjo, querubim, serafim, eram experiências que eram comuns na vida de Ezequiel, de Daniel, na vida de Isaías, de Jeremias e tantos outros, como foi intensificada no nascimento de Jesus e na história primitiva da igreja, vai ser intensificada na reta final da igreja. A presença e o exercício do ministério dos anjos, aliás, é uma das matérias fabulosas que nós ainda vamos estudar esse ano, que nós vamos observar anjos obedecendo às ordens do nosso Deus, porque eles são criaturas, são ministradores que cumprem ordem do nosso Deus, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna.
Por outro lado, o período do livro de Atos começa exatamente da ressurreição ao Pentecostes. E da ressurreição ao Pentecostes, nós podemos então ter uma visão mais ampla do livro de Atos, porque podemos dividir o conteúdo do livro de Atos da seguinte forma: capítulo 1, eventos pré-pentecostais, eventos que aconteceram antes do derramar do Espírito. Capítulo 2 é o capítulo pentecostal, é o derramar do Espírito, é o Pentecostes. Então é o evento pentecostal. Dos capítulos 3 a 7, a expansão do Evangelho em Jerusalém. Dos capítulos 8 a 12, é a expansão do Evangelho da Judéia e Samaria. Mas dos capítulos 13 a 28, é a expansão do Evangelho aos confins da terra, conhecida da época, a expansão do Evangelho entre os gentios, dos capítulos 13 a 28. É impressionante podermos ver essa grande bênção através do livro de Atos. O ministério de Cristo após a ressurreição, as últimas aparições de Cristo, vista aí no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 26, aonde foi aí um preparo para que a igreja pudesse perseverar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, até do alto ser revestida de poder, até do alto ser revestida com a plenitude do Espírito Santo de Deus. A atividade de Cristo durante os 40 dias e o seu ministério após ressurreição. Então, na verdade, a atividade de Cristo com o corpo glorificado, corpo ressurreto, aparecendo nessa terra, a mais de 500 pessoas, como o próprio texto vai dizer, após a sua ressurreição. A ascensão aos céus, ainda no capítulo 1, dos versos 12 ao verso 26, vai nos mostrar aí o período de espera. Eles tinham que esperar no cenáculo, aguardar em Jerusalém. Interessante que após ressurreto, os 40 dias e 40 na Bíblia é um período muito expressivo, Porque o número 40 na Bíblia, ele é dado como número de preparação, ele é dado como número de transição, ele é dado como número de treinamento, ele é dado como número de tratamento. 40 anos, 40 dias de jejum, 40 dias no Monte Sinai. Então, a gente observa a Bíblia sendo muito falada acerca desses 40, Não só Jesus Cristo, como Moisés, como Elias e tantos homens de Deus. Aliás, a vida de Moisés é dividida em 3 ciclos de 40. 40 anos como filho da filha de Faraó no Egito, 40 anos em Midian, como, na verdade, um fugitivo, e 40 anos com um ministério glorioso no deserto, conduzindo o povo à terra prometida. Então, na verdade, 40 é um ciclo, é um preparo, 40 anos, 40 dias, e 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu preparando eles. Se prepara por quê? Porque iria vir um revestimento extra-humano, um revestimento do Espírito do Senhor, o revestimento do Pentecostes. 40 dias Jesus então fez muitas outras coisas que não estão escritas na Bíblia, mas ele ficou ensinando os seus discípulos. Ficar em Jerusalém, eles tiveram que ficar mais 10 dias para se cumprir os 50 dias Pentecostes, E aí então nós vemos, tira-se os 3 dias da morte, sepultamento, crucificação, sepultamento, conta-se a partir do momento em que ele ressuscitou até se cumprir 7 semanas de 7 dias, 49 mais 50 Pentecostes, Que coisa linda e tremenda nós podermos ver a forma como Deus age, a forma como ele atua. E nós vamos encontrar então não só os 40 anos na vida de Moisés, como também nós vamos encontrar 40 dias de jejum, de preparo. Depois ele desce, entrega as tábuas, e ao entregar as tábuas ele vê que o povo está em pecado, quebra as tábuas, sobe, fica mais 40 dias, e aí é interessante a gente observar aí que tudo isso era não só um ciclo na vida de Moisés, como foi também
o ciclo na vida de Elias, né? 40 dias em jejum, ou desde o Antigo Testamento, lá no período do dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, um ciclo para poder ter a transição e a mudança de um período antes do dilúvio, pós o dilúvio, mas também nosso Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, para depois então se apresentar agora 40 dias depois de ressurreto. O livro de Atos vai nos trazer o nascimento da igreja, o plano de Deus, o projeto de Deus a nós. Nascimento esse que vai acontecer pelo derramar do Espírito Santo de Deus. Nascimento esse que nós vamos observar justamente a importância da descida do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a vida da igreja. E nascimento esse que é chamado de Dia de Pentecostes, a festa das primícias, dos primeiros frutos, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Na Páscoa, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram no deserto. Passados 50 dias, tem os primeiros frutos da terra. Por isso que é festa das primícias, festa da colheita, né? Pentecostes é a provisão de Deus, e além da provisão de Deus, foi provisão física, o trigo, foi provisão da palavra, o mosto, foi provisão da unção do Espírito, o Pentecostes, o Espírito Santo. Por isso que Joel vai nos profetizar a restituição do trigo, mosto e óleo, provisão financeira, a palavra de Deus, um novo nível de revelação da palavra e também o Espírito Santo de Deus. O dia de Pentecostes, no capítulo 2, nos mostra justamente o cumprimento da profecia de Jesus. Eu vou para que o Pai envie o Espírito. Nos mostra o cumprimento da palavra de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vem após mim, é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o Pai quem enviou, mas quem batiza é o Espírito Santo de Deus sendo derramado. E aí sim, oficialmente começa a igreja, né? De forma vital, de forma legal, inicia a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles esperaram em Jerusalém até serem revestidos de poder. Esperaram até serem revestidos de poder. A ideia aqui de batizado é mergulhado, encharcado. A ideia aqui de batizado é submerso plenamente, totalmente saturado, totalmente embebecido, imerso no Espírito Santo. Batismo é bapto, colocado dentro de, mergulhado, colocado dentro do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela já tem o Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Mas quando a pessoa é revestida do poder do Espírito, então aí a plenitude do Espírito Santo, que é uma ação contínua, inesgotável. Então, na verdade, nós vamos observar que uma figura disso no Antigo Testamento era o dilúvio, porque do interior da terra fluíram águas, né? Como um tsunami que vem do centro da terra. Como o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porque o homem ainda estava em pecado, o homem ainda tinha que colocar um substituto. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, nós podemos ver que agora Jesus já fez o que haveria de ser feito. Por isso que ele declara, está consumadamente consumado, né? Quando ele na cruz do Calvário pôde derramar aí o seu sangue, cobrindo, perdoando o nosso pecado, um sacrifício aceito. Agora Atos 1:8, recebereis virtude, poder do Espírito Santo, mostra exatamente que o Espírito Santo, na dispensação do Antigo Testamento, ainda não estava na terra na sua plenitude. No Antigo Testamento era apenas de visitação. Vinha sobre alguém
executava um feito e subia ao Pai. O Espírito do Senhor não podia ser de habitação contínua, porque não tinha um sacrifício que se identificava com o homem. Então, em alguns momentos era uma visitação. Agora muda a dispensação. A lei encerra, mas ela não deixa de valer. Não matarás continua sendo válido, não adulterarás continua sendo válido, não terás outros deuses diante de mim, ela continua sendo válida. A lei, Jesus veio cumpri-la, mas não aboli-la. Na verdade, ele está mostrando que pela lei, a lei não serve para salvar ninguém. A lei só serve para mostrar que precisamos de um Salvador, dependemos de um Salvador. E nessa nova dispensação, agora a dispensação da graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, então o seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário nos limpa, nos purifica, nos perdoa de todo pecado, e por intermédio de Cristo Jesus nós podemos agora receber o Espírito Santo. Ele pode fazer morada em nós, porque hoje Deus não habita num templo feito por mãos de homens. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje ele habita nessa casa que Paulo vai chamar de tabernáculo, nesse tabernáculo que somos nós. Eu quero fazer a leitura com você na Bíblia Viva, Você tem na sua casa a revista corrigida, a revista atualizada, e eu quero ler na Bíblia Viva para você poder acompanhar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos diz assim na Bíblia Viva: Querido amigo que ama Deus, na minha primeira carta eu contei a você a vida e os ensinos de Jesus e como ele voltou para o céu depois de dar aos seus apóstolos novas instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias depois da sua crucificação, ele havia aparecido aos apóstolos diversas vezes em forma humana e provado para eles de muitas maneiras que era realmente ele que estava ali. Nessas ocasiões, falou a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, ele disse que não deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles em cumprimento da promessa do Pai, um assunto que já tinha sido discutido antes. João batizou com água, lembrou ele, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Em outra ocasião, quando Jesus apareceu a eles, perguntaram: o Senhor vai libertar Israel de Roma agora e nos restaurar como uma nação independente? O Pai é quem determina estas datas, respondeu ele, e elas não são para vocês saberem. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém e de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Não foi muito depois disso que ele subiu ao céu e desapareceu numa nuvem, estando todos olhando para ele, enquanto estavam forçando a vista para olhar novamente para o céu. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali entre eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu e algum dia, tal como foi, ele voltará. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu, de modo que caminharam o trecho de 1 quilômetro de volta a Jerusalém e foram fazer uma reunião de oração num cômodo do andar superior da casa onde estavam. Esta é a lista dos que se achavam presentes na reunião: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado nacionalista, Judas, filho de Tiago, os irmãos de Jesus e diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, também estavam lá. Esta reunião de oração continuou vários dias. Durante este tempo, num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou dizendo o seguinte:
Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que traiu Jesus, guiando a multidão ao encontro dele, pois isto foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, falando por meio do rei Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pela traição, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se todo e as suas entranhas se esparramaram. A notícia da morte dele espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de o Campo de Sangue. A profecia do rei Davi sobre isso aparece no livro de Salmos, onde ele diz que a sua casa fique deserta sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para um outro fazer. Para um outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós como testemunha da ressurreição de Jesus. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco desde o nosso primeiro encontro com o Senhor, desde o tempo em que foi batizado por João até o dia em que foi levado de nós para o céu. A Assembleia mencionou 2 homens, José Justo, também chamado Barsabás, e Matias. E então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações, mostre-nos qual destes homens escolher como apóstolo para substituir o traidor Judas, que se foi para o lugar dele. Depois fizeram um sorteio e então Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo como os outros 11. Aqui nós vemos então Atos capítulo 1, a escolha do substituto de Judas, que alguns, por falta de conhecimento, dizem ele ter se precipitado, que era para ter aguardado Paulo. Não, de jeito nenhum. Nós temos que entender que os 12 tinham que ser apóstolos do Cordeiro. E para ser apóstolo do Cordeiro, a Bíblia traz algumas regras, algumas características. Entre elas, tinha que ter visto Jesus em carne e sangue, acompanhado o ministério de Jesus. Esses 2 candidatos faziam parte dos 70 discípulos. Não só viram o ministério de Jesus, como também atuaram no ministério de Jesus. Então, na verdade, nós temos que entender essa posição e essa importância de realmente ter que ser esse que foi escolhido, esse que foi eleito, Matias, que tinha que ser o substituto. Mas a grande verdade é que o que Jesus declara aqui foi estabelecido, foi instruído. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e recebereis virtude, poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A expansão da igreja vai acontecer em 4 etapas, mediante esse versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Então, as 4 etapas que trouxe o crescimento da igreja primitiva. A primeira etapa, a capacitação que vem do poder do Espírito Santo de Deus, que no original é dunamis. Dunamis, poder explosivo, virtude do Espírito Santo. Poder para encontrar os perdidos. A primeira unção, poder para agir. Ou seja, o reino espiritual, a coisa funciona diferente do reino natural. No reino natural, o primeiro você tem que mostrar a sua capacitação. No reino espiritual é diferente. Você não precisa ter capacitação. Primeiro você tem que mostrar a sua disposição. E pela disposição, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar como um invólucro, como um rótulo, como uma roupagem, um revestimento. Você se dispõe, diz, eis-me aqui, e o Espírito Santo vem e te capacita. A primeira unção, o poder para agir. Segunda etapa é a tarefa.
A primeira etapa, capacitação que vem do Espírito Santo. A segunda etapa é a tarefa, a autoridade para declarar ousadamente Jesus como Filho de Deus. Eles estavam com medo, se reuniam com a porta fechada, mas quando veio a autoridade, eles declararam ousadamente Jesus como Filho de Deus. Quando tem uma disposição, quando você diz, eis-me aqui, o Senhor te capacita, o Senhor te habilita, e aí nós podemos desenvolver uma tarefa, uma missão. A tarefa, mediante esse texto, é receber uma capacitação para ser testemunha, receber uma capacitação para testemunhar. A tarefa é uma missão que é testemunhar. A terceira etapa é a visão do campo. A visão do campo, poder para estabelecer a sua igreja, uma igreja local e uma igreja mundial. As fronteiras de expansão pretendidas são claras. Jerusalém, tua região local. Judéia, a nível nacional. Samaria, cultural ou transcultural. E confins da terra, mundial ou internacional. Então a tarefa é o que fazer. E agora a visão, como fazer. Então nós percebemos que o livro de Atos é bem didático. É uma matéria muito importante para a importância da expansão da igreja. Tem que testemunhar em algum lugar. Observe a sequência: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a visão justamente do campo, como deve ser o crescimento da igreja, tanto em um como em outro lugar, isso é concomitantemente, ou seja, fazer aqui, mas ao mesmo tempo atender lá. Temos que fazer tudo ao mesmo tempo, porque essa é a vontade do Pai. Começou o evangelho aqui, foi a base, mas tem que ser pregado em Jerusalém, no mundo gentílico, Samaria, confins da terra. Se eles tivessem esperado pregar o evangelho para todo o povo judeu, para depois começar a pensar no gentil, fatalmente não teria chegado até nós. Tanto quanto fazemos aqui, temos que fazer simultaneamente lá também. A igreja tem que ter a visão missionária, e a visão missionária que vai fazer a igreja crescer. A igreja que abre as portas, a igreja do amor, a igreja que sai das quatro paredes, a igreja que vai além. Se a igreja for primeiro pensar em resolver todos os problemas internos para depois sair, ela nunca vai sair. Mas quarto e último é a etapa da perseverança nas orações. Perseverar nas orações. Seu poder e caminho na evangelização mundial. A igreja primitiva, ela tinha essa unidade em oração. Eles perseveravam, estavam todos unidos em oração, como nos diz o versículo 14. E foram fazer uma reunião de oração num cômodo, no andar superior da casa onde estavam, cenáculo. Esta é a lista dos que se achavam presentes na reunião de oração. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado nacionalista, Judas, filho de Tiago, e os irmãos de Jesus, diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, também estavam lá. Ou seja, perseverança na oração. Seu poder e caminho na evangelização mundial, a igreja primitiva tem que ter unidade em oração, assim como a igreja da reta final. Perseverar, estar todos unidos em oração. Essas são as 4 etapas do crescimento da igreja, desde a era primitiva até os dias de hoje. Primeiro, uma capacitação que vem pelo poder do Espírito, revestimento dunamis. Segundo, a tarefa. Terceiro, a visão do campo. E quarto, a perseverança na oração. O tema principal do livro de Atos é a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai de amor e Deus bendito, capacita-nos, reveste-nos, dá-nos estratégia e sabedoria, que possamos continuar cumprindo a grande comissão, que possamos continuar, ó Pai, cumprindo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Guarda os Teus filhos e acende a chama do Teu chamado no coração, no íntimo, no interior de cada um, que venhamos ter essa consciência que somos templo do Espírito Santo, para que o Teu nome continue sendo propagado e anunciado aos 4 cantos da terra, no nome precioso de Jesus.
Deus te abençoe, fique firme. Amanhã nós continuamos estudando essa matéria extraordinária, livro de Atos. Deus te abençoe e até a próxima.